Olá, meus caros irmãos, participantes da Semana da Reforma Protestante Online 2020, comemorando os 503 anos da Reforma do século XVI. É um prazer poder participar com os irmãos e quero agradecer ao reverendo Ageu Cirilo Magalhães Júnior, presidente do presbitério Piratininga, reverendo Nelson Taibo, do presbitério Alto Tietê, e o reverendo José Romeu da Silva, do presbitério metropolitano de Natal, pelo convite ou pela aceitação da indicação do nosso nome. Reforma. Uma das grandes bênçãos da reforma foi o resgate da doutrina da soberania de Deus. Isso nos traz no coração uma alegria muito grande, porque durante centenas de anos o semipelagianismo tomou conta das doutrinas pregadas nas igrejas medievais. Porém, com a influência do Espírito Santo, homens separados pelo próprio Deus lutaram muitas vezes com o seu próprio sangue para trazer essa doutrina absoluta, essa doutrina maravilhosa e que nos traz alegria, que é a doutrina da soberania de Deus, a soberania do nosso Deus. Para mim, em particular, ela traz 4 sentimentos. O primeiro deles é o sentimento de temor, de reverência. O segundo sentimento é o de paz. O terceiro sentimento é de submissão, obediência ao Senhor. E o quarto sentimento que tenho ao lembrar, ao meditar na doutrina da soberania de Deus, é o sentimento de alegria. E eu quero falar com os irmãos a respeito disso, da alegria, da alegre dependência da soberania de Deus. Estarmos debaixo desta soberania nos traz imensa alegria. E chamo a atenção dos irmãos para o Salmo de número 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Alegria. Celebrai com júbilo. Celebrar. O verbo usado é tobar. Todar. Todar quer dizer aquele momento de elogiar a Deus, adorar, confessar que Ele é o único e soberano Senhor. A palavra seguinte, júbilo, ariu, quer dizer com grito. E a expressão, segundo Strong, é uma expressão até mesmo um tanto quanto engraçada, que é abrir a boca até as orelhas. Ou seja, um momento de extrema alegria, porém não de histeria, como muito vemos em outros cultos. Não de histeria, o culto não é um momento de terapia de grupo, mas é momento de uma alegria contagiante. Celebrai com júbilo, um momento de entusiasmo que o nosso coração se revela totalmente alegre. Como? Como eu celebro a Deus com júbilo? Esta quase redundância, mas na gramática esta ênfase, celebrar com júbilo, uma alegria harmônica. Como eu faço isso? Versículo 2. Servi ao Senhor com alegria. Iabade. Aparece lá em Gênesis 2,15, quando Deus coloca o homem para cultivar Iabade e guardar a terra. Também lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 15, quando Deus fala para Moisés buscar o povo e trazer para cultuar neste monte, servir neste monte. A Septuaginta traz no lugar de Iabade, servir, traz dolesate. Não é
tão boa esta tradução. Me desculpe os 72 sábios que fizeram a Septuaginta, mas melhor seria Latreu. Porque Latreu é aquele que está intimamente ligado ao versículo 3 e também ligado a Romanos 12, versículo 1, quando termina Romanos dizendo assim, que é o vosso culto racional, lógica e latria, uma prestação de serviço. Como? Servindo a Deus, prestando um serviço com alegria, uma celebração jubilosa, com o rosto brilhando de alegria, e apresentai-vos diante dele com cântico. Esta palavra apresentai-vos nos lembra aquelas ordens militares, quando todos estavam prontos, com todos os seus equipamentos, esperando a palavra de ordem. Temos que estar prontos, unânimes, prontos para celebrar a Deus com alegria, servir com alegria. Como? Sabendo ou sabei que o Senhor é Deus. A palavra hebraica quer dizer conhecimento com compreensão. Conhecimento com compreensão. Não apenas conhecer Deus, mas saber, compreender, entender que Ele é Deus, que Ele é o soberano. Ele é o soberano absoluto. Sabei que o Senhor é soberano, alegre-se. Fiquem felizes com isto. Mas existe nesse versículo uma particularidade que mostra que a soberania de Deus não é de um Deus ditador, como muitos falam e acusam os presbiterianos de acreditar num Deus carrasco, um Deus ditador. Mas ele vai mostrando o relacionamento deste que é Deus com o seu povo. Foi ele quem nos fez. Ele nos criou, e o Salmo 119, versículo 73 diz que com as suas mãos ele nos afeiçoou. Ele nos criou, mas não somos apenas criaturas, bonecos de barro do nosso Deus. Ele coloca mais uma graduação de relacionamento. Somos o seu povo. Somos súditos do seu reino e, ao mesmo tempo que súditos somos, seremos entronizados também. Ele nos dará condições de reinar com ele eternamente. E esta soberania que mostra que ele é o Criador, ele é o soberano, ele é o rei, e nós somos povo, mas um povo amado por ele, que vamos dividir com ele o reino. Ele mostra agora um Deus soberano e pessoal, e rebanho do seu pastoreio. Deus se demonstra um pastor e tem as suas ovelhas como alvo da sua vida, como alvo da sua soberania. Esse relacionamento nos faz felizes e temos que ter isto na mente quando nos preparamos em nossos lares para irmos ao templo. Temos que servir a Deus com alegria. Temos que saber, compreender, entender que Ele é Deus. Ele é Criador. Mas um Criador que se relaciona como o Senhor e o seu povo. Povo que receberá de herança a oportunidade de reinar com Ele. Mas também somos suas ovelhas. Ovelhas do seu pastoreio. E para isto eu chamo o versículo 5. Sabei também, poderíamos colocar aqui na nossa explicação, que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, e que a sua fidelidade é de geração a geração. Esses benefícios de um Senhor que se relaciona com o seu povo, um soberano que está presente na vida dos seus súditos. Ele é bom. Faz parte da essência, do atributo do Senhor. Ele é tão bom que é misericordioso, não nos trata como merecemos ser tratados. E independente da nossa fidelidade, ele continua fiel. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 13, diz que quando somos infiéis, ele permanece fiel.
Isso nos traz alegria, isso nos faz celebrar com júbilo. Isso nos faz também, quando saímos de nossas casas, ou nos aprontamos ainda em nossas casas, já possamos estar ordenando na nossa mente, coordenando na nossa memória, que vamos entrar por suas portas com palavras de gratidão, com ações de graça. Nós já caminhamos para a igreja vindo de fora, não esperamos o horário do culto solene, mas o culto é contínuo. Começamos a prestar culto a Deus desde o momento em que Ele se mostrou Salvador na nossa alma. E este culto nunca mais terminará, porque se a nossa vida se encerrar aqui, nós vamos continuar o culto em toda a eternidade. O texto ainda fala, com ações de graças e nos seus átrios. O átrio mostra duas entradas. A entrada para o local onde os crentes se reúnem e ali o corpo de Cristo passa a ser visível. E lá, então, nos preparamos para esse ajuntamento solene, para como Lucas escreveu em Atos, que da multidão dos que creram era um o coração e a alma, ali dentro nós prestamos culto como uma só alma. Mas também o átrio é o lugar onde nós nos preparamos para continuar o culto lá fora, na vida cotidiana. Entrai por suas portas, já traga de casa a alegria, sabendo que Ele é Deus, sabendo que Ele se relaciona nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Queridos, nesta pequena devocional, a soberania de Deus é a razão da nossa alegria. E felizes são todos que acreditam na soberania de Deus, que amam a soberania de Deus. Porque quando nós temos a certeza absoluta que Deus, sendo soberano, nos traz alegrias, o nosso culto será um ato emocional. Versículo 1. O nosso culto será um ato também diaconal, versículo 2, servir. O nosso culto será um ato intelectual, saber. O nosso culto será um ato comunitário, tanto dentro como fora do culto, ou fora do templo. E por fim, o nosso culto será uma resposta contínua nos nossos atos, das nossas ações individuais fora do templo. Rogo a Deus que cada um dos irmãos tenha sempre isso na mente. A alegria, a soberania de Deus me traz temor, reverência, me traz paz, me traz submissão, obediência, mas me traz também muita alegria. Vamos orar, queridos. Ó Deus amado, nós não sabemos como agradecer pela tua soberania em nossas vidas. Tu és soberano, Senhor, e dentro desta soberania o Senhor nos chamou. O Senhor nos resgatou das trevas. O Senhor nos deu a paz no coração. O Senhor nos deu o Cristo. O Senhor nos deu a vida eterna. O Senhor caminha conosco como Espírito Santo. Somos imensamente gratos, ó Deus, porque este soberano maravilhoso que és tu, jamais falha. Somos gratos, eterno Pai, pela tua vida e pela tua ação nas nossas vidas. Recebe, Senhor, a próxima atividade deste encontro. Ilumina o teu filho Jader Borges, ó Pai, para que ele fale sobre as crianças na reforma, sendo iluminado, sendo claro, e que nós possamos aprender a tratar os nossos pequeninos como almas, não apenas como um matriculado, mas como almas que precisam ser edificadas. Para a tua honra e glória, Senhor, é que oramos. Amém. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês e assim possamos participar desta reforma.